a gente vai proceder o desmame desse doente. Desmame é o quê? Retirar ele da máquina, né? Retirar ele da máquina. Então, a gente tem 4 pontos principais para identificar e para a gente pensar no desmame desse paciente. Qual que foi o motivo da intubação? Nesse nosso exemplo, foi o rebaixamento do nível de consciência. Então, assim, grosseiramente falando, acordou, estubou, né? Então, assim, sei lá, absorveu a lesão, ou drenou, fez a craniectomia, e o cabo acordou, né? Tá com aquela lesão ali controlada, não tem sinais clínicos de hipertensão intracraniana, ok, não tem problema nenhum dele manter o resto do repouso dele, digamos assim, estubado, não tem problema nenhum, tá? Agora, pô, a lesão tá muito ruim, fez um estrago, ele tá rebaixado ainda, mesmo tirando a sedação, ele ainda mantém um nível de consciência ruim, opa, então, infelizmente, a gente vai ter que manter ele sedado, possivelmente, né, mais tempo, devido à lesão realmente ali, o risco dele fazer uma hipertensão intracraniana e tudo, ou a gente infelizmente, não vai conseguir evoluir esse doente, porque o motivo da intubação dele ainda está presente, tá? Então, a gente não vai conseguir extubar, mas não impede da gente estimular ciclos controlados, seja em PCV, seja em VCV. Geralmente, neste caso, o PCV é muito mais sincrônico e melhor, né, para este paciente. Então, pensando em desmame já, tá, gente? Ele passou dessas primeiras 48 horas agudas aí, tá? Ou o próprio PSV, que seria um modo de desmame. Fechou? Ele tinha um rebaixamento leve, mas ele fez broncoaspirou na hora que ele rebaixou, vomitou, broncoaspirou, né? Ou seja, ele fez uma pneumonia aspirativa junto. Então tá, então às vezes eu resolvo a causa da intubação inicial, mas ele evolui para um quadro de pneumonia, eu vou ter que tratar também, avaliar toda a questão respiratória, né, cardiorrespiratória desse paciente, para saber se ele realmente agora pode, tem condições da gente desmamar ou extubar propriamente dito, tá bom? Então, assim, o motivo da intubação vai nos dizer muito, principalmente se esse paciente for intubado apenas por rebaixamento do nível de consciência, gente, é não perder o time, evoluir rápido, extubar o mais rápido possível esse doente, para que ele não evolua com uma pneumonia nosocomial, né, não faça um pneumotórax ali, né, por algum motivo, sei lá, espontâneo, ou uma necessidade de um acesso, ou devido a uma sincronia, enfim, né, para a gente evitar outros problemas, tá bom? Para isso, gente, o despertar diário é bastante interessante para esse paciente, que é o quê? Interrupção da sedação, para a gente avaliar o nível de consciência e também drive respiratório, capacidade de tosse, etc. Então, despertar diário bastante interessante, salva situações que digamos que você está fazendo o tratamento, né, neurológico desse paciente de forma conservadora. Não fez dreno, não fez craniectomia. Opa, então, e aí a gente faz uma tomo de controle. E aí ele ainda tem um sangramento muito importante ali. Opa, então esse paciente vai ter que ficar um pouco mais tempo ali sedado, tá? Mas se ele já tiver drenado, reabsorvido a lesão, né, tá sem desvio de linha média, e eu retiro a sedação e esse paciente está despertando, ótimo. A gente vai agilizar o desmame dele. Fechou? Incentivar o drive respiratório dele, reduzindo frequência respiratória mandatória, para ele fazer ciclos controlados, seja em PCV ou seja em VCV. Aí, no caso, o PCV, nesse caso, já dá melhora, né? Passando essa fase aguda, vai ter muito mais vantagem, porque ele tem um fluxo livre, é um modo mais sincrônico, ou o PSV, mais especificamente. Mas, então, assim, digamos que esse paciente, ele tem, já melhorou do quadro neurológico em termos de lesão, já drenou o que tinha que drenar, absorveu o que tinha que absorver, ou fez uma craniectomia, ok. Retirei a sedação, e ele está com rebaixamento do nível de consciência ainda importante. Impede de eu manter ele em PSV? Nem um pouco.
Se ele tem drive respiratório, eu posso manter ele em PSV. Ainda mais ele não tendo alteração pulmonar nem nada. Ok, gente, nenhum problema nisso. Então, às vezes, ele está em PSV mínimo. Um PS de 7, por exemplo. PIP de 5. Ele não tem alteração pulmonar, então FiO2 de 21%. Isso aqui é um paciente que eu conseguiria estubar fácil, porém, ele não tem nível de consciência. Ou seja, não protege via aérea. Opa, então eu tenho que discutir traqueostomia para esse doente, né? Se ele tem um prognóstico ruim, de acordo com a lesão dele, o tamanho da lesão, né, a cinemática dessa lesão, então, se ele tem um prognóstico ruim, eu já tenho que discutir traqueo precoce para ele. Não vou precisar esperar 2 semanas, 14 dias, não acordou o paciente, vamos traqueostomizar. Não preciso. Eu posso traqueostomizar precoce, porque, esse paciente que eu já estubaria, eu só não vou estubar porque ele não faz proteção de via aérea, porque ele está rebaixado. Então, ele não consegue proteger a via aérea. Ou seja, se ele tiver refluxo, alguma coisa ali, ele pode broncoaspirar, ter uma parada, etc. Ou seja, se ele não faz proteção de via aérea, então ele vai ser um paciente elegível aí para traqueostomia. E aí, o paciente traqueostomizou, eu posso manter ele em respiração espontânea por traqueostomia. Inclusive em ar ambiente, porque ele não está precisando de oxigênio. Mas está comatoso. Problema nenhum. Pode manter em tráqueo, respirando espontaneamente, tudo. Mas eu só vou conseguir isso, inclusive, no mesmo dia que ele fizer a tráqueo, se eu já estiver trabalhando ele aqui. Senão, vou perder o time, tá? Então, assim, não precisa perder time com esse paciente. Por quê? Olha só. Motivo da intubação resolvido ou em resolução, despertando, acompanhando o nível de consciência, mantendo o parâmetro mínimo, se ele acordou, opa, tem condição de intubar. Se ele não acordou, traqueostomiza e tira da máquina, deixa ele respirando sozinho. Beleza? É assim que a gente pensa na evolução do desmame deste doente. Lembrando aqui que nessa avaliação de produção de via aérea é nível de consciência e tem uma situação muito importantíssima, que é a qualidade e a eficácia da tosse desse doente. Ele tosse, é eficaz, né? Excelente. A partir do momento que ele tosse, aí a gente faz uma associação com a avaliação em condutas da fono, para saber, ele está deglutindo? Ele está conseguindo deglutir a própria saliva ali? Ou ele está broncoaspirando? Porque aí, se ele, mesmo rebaixado, tosse de forma eficaz e deglute, ok, eu posso pensar, dependendo do nível de consciência dele, de até desmamar ele da traqueostomia. Vai ser desnecessário se ele tiver um nível de consciência realmente baixo, eu posso deixar ele em tráqueo, mas eu posso pensar numa tráqueo metálica, por exemplo, fica mais fácil limpeza e etc. com os parentes, né? Antes disso, eu posso desinsuflar o cuff do doente, que é na traqueoplástica ainda, ou seja, pensando em evoluir esse paciente também, à medida que ele vai melhorando do nível de coma dele também poder retirar a traqueostomia ainda de uma forma também o mais rápido possível, sendo que, assim, não é a nossa mega prioridade. Nem é prioridade ele comer, porque a gente tem sonda, a gente tem a tráqueo para manter a via aérea dele. Assim, a nossa prioridade é tirar ele da máquina, da ventilação mecânica. Então, esteja rebaixado ou não, se ele tiver nível de consciência e tosse eficaz, posso estubar. Se ele não tiver, traqueostomiza e tira ele da máquina. E aí, depois, já numa semi-intensiva ou numa própria enfermaria, é que eu vou fazer essa parte já. Não é que eu vou fazer só lá, tá? A gente inicia na própria UTI. Mas, digamos que a gente já fez o principal, digamos, que é ele ter uma independência ventilatória, ele não precisa mais da máquina, ele tá estável hemodinamicamente, ele não precisa mais ficar numa UTI. Ele já pode ir para uma enfermaria ou para uma SEMI, dependendo do nível de dependência dele ali, tá? E de nível de consciência. E aí, a partir disso, com a fono, a gente faz a avaliação, né, do Blood test para saber se ele está broncoaspirando ou não, e assim eu posso pensar em desinsuflar o cuff, se ele não estiver broncoaspirando de preferência, né? Vai melhorar a sensibilidade dele até para facilitar a própria deglutição. E aí, nisso,
ele melhorando o nível de consciência, eu vou decanular ele, ou seja, tirar a tracostomia, ele volta a respirar por via aérea superior, com mais facilidade, digamos assim. Mas, e se ele ficar com coma profundo? Ok, deixa a traqueostomia permanente ali, não tem problema nenhum nisso. E aí a questão dele realmente reabilitar, retornar ao nível de consciência, enfim, dependendo de caso a caso. E aí a traqueostomia, ele pode manter tanto a plástica quanto a metálica, de preferência metálica não tem cuff, então ele tem que ter uma independência também, né, uma competência na deglutição. Ele não pode ter uma disfagia grave ali, né, uma broncoaspiração muito evidente, né? Então são situações aí que a gente vai avaliar também.